Entrevista. Já está aqui comigo a renomada médica oncologista, a mulher que conseguiu, que conquistou a população patoense. E por falar em população patoense, permita-me lembrar que ela é uma cidadã patoense, de fato, de direito, porque a Câmara Municipal assim lhe concedeu essa outorga, um título honorífico de cidadã patoense, pelos relevantes serviços prestados à sociedade, serviços esses em que toda a sociedade, a própria sociedade é testemunha. Estou falando da médica oncologista Nayara Xavier. Doutora Nayara, bom dia, seja bem-vinda. É uma alegria tê-la aqui comigo. A senhora que sempre, permita-me chamá-la assim, eu sei que é muito jovem ainda, mas aqui no sertão da Paraíba a gente chama as pessoas de senhor, de senhora, até como uma forma de respeito, né? Então permita-me chamá-la assim. Muito bom tê-la aqui no nosso programa. Bom dia. Bom dia, Célia. É sempre um prazer estar aqui na Rádio Morada do Sol. Me honra muito escutar isso falando, você falando de mim dessa forma. E sou patoense mesmo. Ai de quem disser que eu não sou. Eu vou brigar. Vou comprovar. Que bom estar aqui. Hoje a gente vai falar, claro, sobre essa campanha que é muito importante. A senhora prestou serviços como médica técnica, no serviço de quimioterapia do Hospital do Bem, aqui na cidade de Patos. Vamos falar também se há alguém fazendo algum tratamento específico de câncer de boca, porque a senhora recém-saída tem ainda conhecimento dos atendimentos lá. Sim. Deixa eu fazer rapidinho aqui os registros, muitas perguntas, Inclusive tem perguntas aqui que eu nem imaginava que o pessoal, acho que o Honório deve ter pago alguma cadeira de medicina para fazer uma pergunta como essa. Obrigado, Honório. Mas está aqui comigo o Raimundo Nonato, o Juscelio Araújo, bom dia, Célio. A dona Fátima Mendes está ouvindo a gente da zona rural, que bom, lá do sítio Trincheiras. Muito obrigado, dona Fátima, As pessoas escutam a gente aqui depois dos limites da cidade pelo Facebook, porque nossa emissora, como rádio comunitária, ela não consegue ultrapassar os limites da cidade. Então, essa foi a alternativa que nós encontramos para chegarmos além. E estamos fazendo, portanto, a transmissão do nosso programa, vídeo e áudio, pelo Facebook, através da live. Mas não é uma preocupação nossa com as imagens, não. Aqui a gente fica à vontade, não tem aquele cenário bonito todo, porque não é esse o propósito. Tão somente de levar o áudio para que as pessoas que estão nos municípios aqui do entorno, sobretudo da região metropolitana de Patos, possam acompanhar o nosso áudio. Então vamos começar a nossa entrevista fazendo as indagações sobre esse Maio Vermelho. Doutora, esse Maio Vermelho, eu estive fazendo uma rápida busca, ele foi criado justamente para despertar na população essa preocupação com câncer de boca. E toda campanha, quando vem, o Ministério da Saúde, através das associações médicas, despertam para essas campanhas quando elas constatam, no dia a dia, um aumento de casos. No Brasil, essa campanha tem sido importante. A senhora tem noção do número de casos de boca que acontece no Brasil inteiro? É preocupante ao ponto de se produzir uma campanha específica para tratar desse assunto? Todas as campanhas voltadas para a questão de conscientização da população em relação ao câncer são importantíssimas e a gente não tem como negar isso. Até porque desperta a curiosidade do paciente em determinados sinais e sintomas que ele possa estar apresentando, para que ele possa, de fato, ali estar realizando a sua prevenção. Em relação aos números de casos, são alarmantes ainda. Infelizmente, é o quinto tipo de tumor que mais acomete os homens. Então, a população masculina ela é a mais acometida. E, diante disso, a gente precisa relatar à população que qualquer sinal ou sintoma relativo a um provável problema nessa situação precisa ser buscado ali o diagnóstico. Curiosamente, o homem é mais afetado com câncer de boca. Alguma razão específica? Os homens fumam mais, aí a gente já entra na questão dos fatores de risco, A população masculina está mais ligada à questão do tabagismo, do etilismo, que são fatores de risco. Tem as questões culturais mesmo, que a gente vê que as pessoas ainda mascam o tabaco, mastigam, que tem ali substâncias que a gente já é sabidamente conhecidas como substâncias cancerígenas. Então, tudo isso vem a se somar. Além de tudo isso, como a gente já entrou nesse CERN 2, fatores de risco, tem a questão do próprio HPV.
Então, infelizmente, culturalmente, a gente entra nessa questão da sexualidade, inclusive, as pessoas não têm o costume de realizar o sexo oral de maneira a se utilizar preservativo. Então, acaba ocorrendo ali o risco de uma contaminação, de uma infecção pelo papiloma vírus humano, que também, né, aí a vacina vem como centro de grande importância em relação a essa parte preventiva, porque os estudos mostram que até 88% dos casos podem ser ali prevenidos. Tem a questão também, Célia, que a gente precisa entender que, por exemplo, aqui no Nordeste, o índice de radiação ultravioleta é altíssimo, a determinar-se pelos horários. E qualquer lesão que venha a aparecer na região dos lábios, inclusive da parte externa, também é considerado câncer de boca. Então, as pessoas não têm, os homens, por exemplo, usar protetor solar na região dos lábios. A gente não vê, né, isso acontecer. Raramente, só quando ele já vai no dermatologista, já teve algum fator de risco, alguma história prévia, alguma lesão pré-maligna, e ele acaba ali por realizar, né, a utilização do filtro solar. O Sarnélio está acompanhando a gente, muita gente parabenizando-a, não só pela entrevista, mas pelo trabalho que a senhora já dispensou para a sociedade patoense. Enfim, deixa eu voltar aqui, porque tem também muita gente fazendo indagações através do meu WhatsApp, 999998758. Obrigado, Inácio Ligeiro, pela colaboração, por estar acompanhando a gente, ex-vereador. Geraldo, que tem um trailer de lanches ali em frente ao Centro de Especialidades Frei Damião, está acompanhando a gente. Radinho ligado, né, Geraldo? Ele escuta e ainda bota os pacientes também para ouvir, porque ele bota lá o volume toda altura. Obrigado. Arilson Medeiros, obrigado também. Excelente entrevista, importante demais, né, os cuidados com a saúde bucal. E tem alguma coisa a ver com a escovação? Está perguntando aqui. A questão da higiene. A questão da higiene oral tem a ver com a não escovação. Mas, muitas das vezes, eu acredito que eu entendi o que ele quis, na verdade, perguntar, porque já são queixas de outros pacientes que estavam com câncer de boca no momento ali da minha anamnese. Doutora, quando eu vou escovar o dente, tem um negocinho aqui que só sangra naquele local. Então, no momento da escovação, um local sangrante, alguma úlcera ou afta. Afta a gente pode ter normalmente por algum problema, né, ali, gastrointestinal, mas uma afta que não sara em 15 dias, ela precisa ser identificada, ser investigada. E aqui eu deixo parabenizar os meus colegas odontólogos, porque eles são a grande porta de entrada, em sua maioria das vezes, desse perfil de pacientes, né? São pacientes que vão ali no dentista porque, às vezes, a prótese não está se encaixando direito, pelo surgimento ali de um sinalzinho, uma verruga, uma proeminência dentro da cavidade oral, que vem a se tratar de repente, uma lesão ali pré-cancerígena ou até mesmo o câncer já instalado. Então, esses profissionais, eles são de suma importância para essa questão. E também a busca ativa que ocorre, né, nas comunidades, entre os nossos colegas agentes comunitários de saúde, indagando, né, se a pessoa está tendo algum tipo de problema. Então, infelizmente, eu percebo ainda, Célio, que essa campanha ainda é pequena. Ela deveria ser mais divulgada. Eu confesso que quando você me ligou e me fez o convite para eu estar aqui hoje na Rádio Morada do Sol, que é uma rádio que a gente sabe da importância dela para Patos e região, de falar sobre isso, eu disse, poxa, que bom que até os jornalistas estão se importando com essa causa, que bom que essas pessoas não estão alheias à margem da necessidade de uma informação, porque é de suma importância. E lembrar que quem estiver nos ouvindo agora, fazer hoje, por exemplo, o autoexame. Palpar, né, a questão das bochechas, ver se tem, identificar alguma lesão, olhar a língua, movimentar para um lado, para o outro, colocar a língua no céu da boca, ver se tem alguma lesão embaixo, ver se tem alguma lesão no céu da boca, vai para frente do espelho, se autoexamine, para que qualquer modificação que posteriormente venha a surgir, você já entender que aquilo, opa, isso daqui não estava aqui antes. Então, se surgiu agora, é porque tem algo diferente, vou procurar atendimento. Então, essa é a necessidade grande que as pessoas têm, a informação para identificar precocemente, a gente não precisar de tratamentos agressivos. A dona Ivonalda Almeida está acompanhando a gente lá no bairro Santo Antônio. Muito obrigado, viu, dona Ivonalda? A maior costureira da cidade de Patos, né? Está acompanhando a gente. Muito me honra a sua audiência.
O Sarnelli eu já falei. Deixa eu ver aqui, eu me lembrei, agora falando em dona Ivonalda, que já é uma senhora que já está na melhor idade, já passou dos 70, né, dona Ivonalda? Então, me lembrei de uma pergunta que foi feita aqui, relacionada à prótese. Eu acredito até que a médica, né, a doutora Nayara, já tenha respondido, mas ele quer saber o seguinte, se a prótese, se existem casos de câncer de boca provocados por próteses. Não provocados diretamente pela prótese, Célia, mas a gente sabe que qualquer tipo de agressão, em qualquer local do nosso corpo, de maneira contínua, inflamações contínuas, elas têm ligação, sim, com a gênese do tumor. Então, uma prótese mal adaptada, uma prótese muito apertada, uma prótese que ocasione ali nesse paciente um incômodo, é porque ela realmente precisa ser revista. Então, se ficar dessa maneira continuamente, pode sim vir a ter algum tipo de problema. A Thelma Silva entrou agora na live e está dizendo, quais os sintomas do câncer bucal? Os sintomas são muito variáveis e vai depender da localização desse tumor. Quando a gente fala em câncer de boca, Célia, a gente tem que lembrar que são tumores que podem aparecer na região oral interna, nos lábios externamente, na língua, e também lembrar de glândulas, o pessoal chama muito de lândulas ou ínguas, que são os linfonodos da região de cabeça e pescoço, eles precisam ser palpados também. Então, vai ter uma nuance muito grande de apresentações clínicas. Como eu falei anteriormente, a questão das úlceras orais, das aftas, feridinhas, locais que sangram com frequência, o surgimento dessas ínguas no pescoço ou aqui embaixo, né? Da região do queixo, também precisam ser lembradas. Então, vai depender realmente da localização. Lembrando também a questão dos lábios. Então, qualquer feridinha que tenha nos lábios tem que ser identificado, porque pode se tratar de câncer. Tem uma pergunta aqui que eu acho que ele que foi feita pelo Honório, ele deve ter ouvido isso de algum médico, deve ter pago alguma cadeira de medicina, porque ela é meio complexa. Quais são os mecanismos pelos quais os compostos bioativos presentes nos cranberries, eu conheci uma banda chamada Cranberries, né? Que é escrita assim também, né? Podem ajudar a prevenir a expansão do câncer. E destas terapias, quais são as mais eficazes? Imunoterapia, terapia-alvo, terapia CAR-T, terapia genética MRT ou terapias combinadas? Bom, vamos lá para a primeira pergunta. Parece São teste, várias né? perguntas. Tá me testando aí. Tem nada não. Essa questão do cranberry, existem estudos falando favoravelmente ao uso do cranberry, existem estudos falando contra, mas a gente sabe que nos que falam positivamente do uso dessa fruta, em relação à questão dos radicais livres, em relação a uma modulação da parte de DNA dessas células que podem se transformar em tumor. Então, entra nessa questão, a gente sabe do poder anti-inflamatório que tem do cranberry, existem estudos muito mais ligados aí da parte urinária do que a própria parte de câncer de boca, mas existe, por exemplo, estudos confirmando o uso de, por exemplo, alho e cebola como temperos, prevenindo o surgimento de câncer de boca. Então, essa questão alimentar, obviamente, é muito importante e tem outras coisas a que se faça. Bom, imunoterapia, CAR-T-cell, são outras formas da gente tratar o tumor. Vai depender de onde esse paciente estiver, sério. Se ele estiver no SUS, infelizmente a gente não tem uma abordagem tão boa quanto deveria, na minha opinião, para conseguir utilizar esse tipo de tratamento para esses pacientes. Então, hoje, SUS, a gente usa o quê? Quimioterapia, radioterapia ou cirurgia, que a gente chama upfront, quando o paciente já opera e depois vai complementar com outros tratamentos. Em grandes centros, a gente sabe que hoje a imunoterapia é o grande carro-chefe para o tratamento de patologias da cabeça e pescoço. Então, a gente tem cetuximab aí já se mostrando uma medicação extremamente importante para esses pacientes. Existe também a possibilidade de terapia-alvo, mas vai depender de qual característica molecular esse tumor tem. Para que as pessoas entendam, hoje, quando a gente faz uma biópsia de um tumor, a gente faz um exame, que é a base de imunohistoquímica, o nome do exame, que a gente tem como se fosse uma fingerprint, uma impressão digital desse tumor. Então, cada pessoa tem um tumor que é específico e que tem características específicas e medicações às quais ele vai responder melhor ou não. Então, a gente tem como mapear isso. Então, é muito personalizado. A oncologia não se faz a oncologia mais sem personalização.
Então vai depender muito disso. Felizmente a CAR T-Cells ela não está avançada tanto quanto a gente gostaria no Brasil. A gente consegue fazer isso somente em São Paulo, nos grandes centros. Albert Einstein, nem no AC Camargo tem ainda, mas Albert Einstein, a Beneficência Portuguesa de São Paulo já dispõe de CAR T-Cells. Mas a gente precisa ainda avançar mais isso na região, na questão do SUS. Por quê? O câncer de boca, em específico, atinge mais populações pobres. Não atinge tanto pessoas de classes econômicas mais elevadas. Então, me preocupa trazer opções terapêuticas para o SUS, porque é onde a gente vai encontrar a grande maioria das pessoas que se beneficiarão pelo tratamento. E enquanto a gente não vê esse avanço no SUS, talvez até porque, por enquanto, atinge mais a população pobre, né? É importante essas informações, essas campanhas, para que ela chegue na periferia, para que as pessoas adotem, né, mudança de hábitos que possam favorecer. Perfeito. Tem uma pergunta curiosa. A médica falava sobre câncer de boca, com relação à prótese, e agora ele quer saber o seguinte: algum instrumento odontológico pode transmitir câncer? Não, transmitir câncer não, até porque quando a pessoa se submete ali, está na cadeira do dentista, a gente sabe que todos aqueles aparatos dele precisam ser, né, esterilizados para utilização entre pessoas. E câncer então, não se transmite? Não, câncer não se transmite. A gente tem como fabricar um câncer através do nosso comportamento, né? Então, por exemplo, vamos criar um câncer de boca agora? Vamos se alimentar mal, vamos ser sedentário, vamos fumar, vamos beber, vamos fazer sexo oral sem preservativo. Então, todas essas conjunturas vão me predispor a ter um câncer de boca. Então, não é um fator só. A senhora disse, vamos beber, me deixou um pouco assustado. Beber como? E no final de semana a gente toma uma cervejinha. Não, se for um etidismo social, aí a gente até passa um pano, sabe, Sérgio? Ninguém é de ferro, ninguém é de ferro. Mas, olha, por exemplo, essa questão foi tão batida da questão do álcool, está relacionada a câncer de boca, que a gente vê que os próprios enxaguantes orais, eles vieram com uma nova roupagem em retirar o álcool da sua forma, porque não é fundamental. Não é fundamental para uma boa higiene oral que existam fórmulas com álcool, mas eles viram que só o fato de ter contato de maneira repetitiva e um aumento da frequência, estudos foram feitos relacionados a isso. Então, a frequência do etilismo, ela está diretamente ligada à proporção de surgimento de câncer de boca. Então, quanto mais o indivíduo se expor à quantidade de álcool, e aí eu falo aqui, por exemplo, em álcool numa porcentagem alta, cachaça, absinto, destilados. Então, aquela cerveja que tem uma porcentagem de álcool menor no final de semana, desde que a pessoa beba para não ficar embriagada, ainda dá certo, sabe? Obrigado, Honório. Ele está dizendo, Célio, eu me aprofundei na pergunta aqui porque eu sou representante de medicamentos, mas foi oportuno. Que legal. Importante. Porque a pergunta dele... Venha me visitar, então, né? Seja representante, vamos lá. Pode visitá-la. Outra coisa, às vezes a pergunta que ele faz não esteja ao alcance de muitos, mas sempre vai estar ao alcance de alguém. E a gente aqui tem esse objetivo, realmente, de esclarecer todas as dúvidas. Deixa eu agradecer aqui a Lúcia Silva, está dizendo, Célio, na próxima segunda, dia 20, às 16 horas, convidamos a todos para participar da Praça Edivaldo Mota para falarmos sobre a fibromialgia. Porque a associação... Importantíssimo. Obrigado, Lúcia. Vamos convidar sim. E você pode até vir aqui de manhã, já que vai ser à tarde, para a gente fazer esse convite, aprofundar mais essa discussão. Thelma já está aqui comigo, já falei, né, Thelma? Obrigado pela sua audiência. Aí está a Ivanildo também. Deixa eu ver, eu tinha uma outra pergunta aqui. Aqui, deixa eu ver quem está fazendo essa pergunta. Não se identificou, tem só o número, mas diz o seguinte: o sexo oral transmite câncer de boca mais nos homens ou nas mulheres? Depende, por exemplo, se a mulher tiver infecção do papiloma vírus humano e for um homem que tiver relações com ela, vai ser o homem, né? A questão da transmissão que a gente está falando aqui é a questão contato boca-genital. Então, independente de quem seja, as chances e possibilidades são iguais em ambos os sexos. Então, não tem essa divisão sobre possibilidades. Sexo e idade acomete principalmente homens brancos acima de 40 anos, é isso? Um câncer de boca? Geralmente sim, porque a gente precisa de ter um tempo de exposição aos agentes causadores
para que possa vir a surgir. Então, por exemplo, hoje aqui eu vejo que as pessoas começam a beber muito cedo, fumar muito cedo, e aos 40 anos ela já tem esse tempo que geralmente se torna o pico de incidência dessa população. O ouvinte está dizendo aqui, Célio, por favor, traga ela de novo para entrevistar. Gente, eu não terminei nem a primeira, vocês já querem que eu reagende uma outra entrevista. Olha, Célia, é bom lembrar para seus ouvintes aí que estão pedindo que eu volte aqui, que é sempre um prazer estar aqui. Eu só não venho se o Célio não me chamar, tá, gente? Que fique registrado, então vocês cobrem aí dele. E lembrando, Célio, que eu agora nessa nova fase da minha vida, que eu vou viver a partir de agora, né, com essas mudanças todas, eu sou também clínica geral. Então, quando você falou ali de fibromialgia, o meu olho já brilhou, porque são pessoas que eu também atendo. Então, qualquer tema que seja relacionado à saúde, fica aqui até a dica. Quem sabe a gente não está semanalmente trazendo algum assunto da saúde e as pessoas já ficam ali preparadas com a sua pergunta, manda aqui no seu programa, eu acho que vai ser sucesso. Então, tem um momento com o médico aqui tirando as dúvidas de qualquer assunto relacionado à saúde do adulto. Muito importante isso, eu já tenho uma parceria com a Herta Riama, que trata de empreender. Já tive uma parceria muito importante também com o médico fazendo esclarecimentos de saúde e a gente vai amadurecer sim essa ideia. Aqui no site da emissora tem também perguntas. Olha, gente, se eu por acaso não estiver vendo algumas perguntas, vocês me perdoem, porque são 3 dispositivos, além da entrevista, tanta coisa. Exposição frequente dos lábios à radiação solar provoca câncer bucal? Com certeza. E aí a gente bate nessa questão da importância homens e mulheres estarem utilizando daqueles batons hidratantes com fator de proteção solar. E também, né, a questão dos agasalhos, utilização de chapéus quando você for se expor, e a existência de qualquer lesão que chame a atenção ser investigada e ser tratada. Outra aqui do site da emissora www.moradadosofm.com.br. Indivíduos com HIV, ou melhor, indivíduos HIV positivos, ou que fazem uso de imunossupressores, tem risco maior de desenvolver câncer? Tem, infelizmente tem, porque a gente sabe, através dos estudos, que o câncer, ele é uma doença imunorrelacionada. Então, aqueles indivíduos que têm uma imunidade mais fragilizada, eles tendem a ter mais possibilidade do surgimento de tumores e quando o fazem, são tumores no geral mais agressivos e com uma capacidade de aumentar o seu estadiamento, ou seja, avançar para níveis mais agressivos e mais tardios rápido. Então, é uma atenção que a gente precisa ter com essa população específica, sim. Raimundo Donato, me desculpe, eu não vi sua pergunta. É porque está passando muito rápido aqui. E quando a gente desvia o olhar, olha para aqui, já não está mais a pergunta lá. Mas eu vou fazer. Não é bem uma pergunta. Ele está fazendo aqui um elogio pelo fato de a senhora ser reconhecidamente uma pessoa hoje bastante querida pelo trabalho que a senhora fez ao longo desses 5, 6 anos à frente lá no Hospital do Bem. E ele está dizendo só o seguinte: bom dia, Célio. A médica crê na palavra de Deus, fez uma indagação. Porque ninguém pode ter tanto amor pelo próximo se Deus não estiver com ele ou com ela. Então, é isso que ele está dizendo. Eu acredito, Célio, que, assim, o amor pelo próximo, a gente relacionou muito essa figura divina, né? Mas, às vezes, o indivíduo não tem religião, é até ateu, mas tem amor pelo próximo. No meu caso, eu tenho uma comunhão muito próxima. Eu não tenho nenhuma religião. Se você me perguntar agora, doutora, você é católica, evangélica, espírita, o que você é? Eu sou alguém que acredita em Deus e acredita no ser humano também. E não tem como a gente falar em saúde se a gente não se aproximar do divino. Então, todos os dias, quando eu saio de casa, que eu vou para fazer o meu atendimento, eu peço direção de Deus para que quando chegue lá, não seja eu que chegue sozinha, que Ele guie as minhas mãos para o melhor que seja feito para aquele paciente. E sim, acredito demais, acho que sem Deus eu não seria nada, eu não teria chegado até aqui. Mas respeito todo mundo, as opiniões eu acho que são diversas, mas eu acredito sim em Deus, tenho muita fé em Jesus, respeito demais o posicionamento de todos e sem isso não faria a medicina que eu penso e que eu prezo. Que bom. O Naldo está dizendo aqui o seguinte,
falando sobre câncer, né? Lembrando que Naldo Mototáxi, da UPA, Campo da Liga, está disponibilizando toucas de cabelos, né, para seus clientes. Só solicitar na corrida, 93 e tal. Deixa eu me aproximar aqui, que eu tenho um problema de visão. 9341 1950. Tá certo, não? Tá dado o recado. Gente, já tem quase 40 minutos que eu estou conversando com a doutora Nayara, e é tanta pergunta. E passa tão rápido, viu, Sério? Porque eu vou deixar para o final as mensagens de solidariedade que estão chegando aqui, as mensagens de carinho, de afeto. E queria mandar um abraço especial para o pessoal que está me acompanhando aqui na minha live do Instagram, agradecer todo o carinho. E é isso, gente, tem que ficar informado, né? Sempre que puder levar informação para todo mundo. Tá aqui, então agora a parte da campanha, basicamente a gente já conseguiu atingir. Vamos às mensagens, às perguntas. Tem uma aqui, doutora, a senhora atende em alguma clínica na cidade de Patos? Atendo, já tem um tempinho, agora eu vou expandir mais. Eu faço uma parceria muito boa ali com o Vinícius, doutor Vinícius Cavalcante, que é parceiro aqui de vocês também da Rádio Morada do Sol. Lá na @UltraCleanPatos, fica ali do lado do Posto Paizão, do lado da Roval também, de frente à Farmafórmula. Então eu estou ali, quem precisar de mim, não só para a parte da oncologia, como eu falei, mas eu sou clínica geral, eu gosto de tratar pessoas, eu não gosto de tratar doenças. Então teve essa semana, por exemplo, um senhor que eu atendi, ele foi lá porque ele estava com um tumor, mas eu já ajustei o antihipertensivo dele, já passei remédio para o estômago, que ele tinha essa queixa também. Então assim, ele vai lá com um problema, durante a minha entrevista eu identifico outros e a gente vai tratando ele como um todo. Então é isso, quem precisar de mim sabe onde me encontrar na UltraCleanPatos. O Naldo está dizendo parabéns pela entrevista, essa mulher deveria voltar mais vezes. Ela já se colocou à disposição, aí junto Só depende do Sério. Coloca com a aí, vontade de comer, vai hashtag Sério chama a doutora Nayara. Pronto, campanha feita. Deixa eu ver qual era a outra pergunta que estava aqui. Ah, essa é engraçada. Doutora, a senhora é candidata a algum cargo, a vereadora? Não, sério, muita gente, com toda essa polêmica que aconteceu na minha vida recentemente, veio a me perguntar. Inclusive, eu escutei que se soubessem da minha popularidade antes, teriam me lançado a candidatura esse ano. Mas não, sério, eu não tenho essa pretensão. Infelizmente, sou meio traumatizada com essas questões por uma questão familiar. Meu avô era envolvido em política lá na época em Macapá, no Amapá. Mas graças a Deus aqui, desde que cheguei em Patos e região, fiz muitos amigos do meio político. Fiz pessoas que eu tenho certeza que se eu chegar agora com elas lá no gabinete delas e levar uma causa oncológica ou uma causa de saúde, são pessoas que têm como me escutar e tem com certeza como fazer algo por essas pessoas. Então, eu diretamente não quero nenhuma coisa com relação à política, mas entendo e gosto de pessoas que são preocupadas com essa questão. O Chiquinho, ele é o gerente do Armazém Paraíba, aquele lá do mercado. Está acompanhando a gente, ele não perde o programa, está parabenizando, entrevista show, esclarecedora. Obrigado, Chiquinho, e também defendendo que você venha mais vezes. Ah, olha aí. Deixa eu ver. Deixa eu agradecer. A audiência também tá boa, hein? Tá ótimo. Tô gostando aqui, 29. Você me trouxe uma audiência maravilhosa. Ah, coisa boa. O Geraldo Bigodão, muito conhecido aqui na cidade de Patos, também está acompanhando a gente, parabenizando tanto a médica quanto a pré-candidata, a vereadora que vai conversar com a gente daqui a pouco, tá certo? Obrigado, Geraldo. Outra pergunta está aqui, Bertrand Freire, meu colega de rádio, jornalista, pré-candidato também, está acompanhando a gente. Obrigado, Bertrand. O vereador Zé Gonçalves, meu amigo Jucá, Fernando Jucá. Obrigada, Zé Gonçalves. Eu soube, viu, Zé, que você me defendeu lá bem bonito na plenária. Mal conhece, né? Não conhecia ele, não conhecia, mas eu entendo que quando as pessoas falam por mim, Célia, elas não estão falando diretamente por mim, não. Elas estão falando por pacientes que elas conhecem, que às vezes vão com o vereador, cobram do vereador aquele posicionamento, e ele fez o papel dele de parlamentar. Eu achei isso fantástico. Não só ele, eu escutei Fatinha Bocão também, Tídia Eduardo, Jamerson também. E Jamerson foi meio danadinho, viu? Eu confesso, viu, Sérgio? A Fátima Monteiro está dizendo aqui, parabéns, ela é top, que Deus abençoe. Amém. Rosenildo Leandro, meu amigo Rosenildo Leandro, trabalhou 50 anos na Câmara Municipal de Patos, né? Está aposentado, está acompanhando a gente, é radialista também. Obrigado, Rosenildo Leandro. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Além do Zé Gonçalves, mais uma vez, meu amigo particular, né, o doutor Fernando Jucá,
né, que é um ortopedista de primeira mão aqui na cidade de Patos, atencioso, foi vereador, acompanhei o trabalho dele nos 4 anos, tem um projeto de autoria dele que é importantíssimo, mas que infelizmente na prática as leis, é uma lei que não pegou, que é a que disciplina sobre o peso das mochilas nas crianças. Tem criança aí carregando 20 quilos na mochila, já com problema de escoliose, né? E ele, como ortopedista, teve essa preocupação, estabeleceu um peso mínimo, mas ninguém obedece. Ninguém obedece porque não tem fiscalização, infelizmente. Obrigado, Jucá, pela sua interação aqui comigo. Ele está lá no consultório atendendo, vez por outra ele liga o rádio. Quando ele diz que não liga o rádio, liga, entra numa live. Obrigado. Zé Hilton, que é o presidente das associações comunitárias de Patos. Valderi. Obrigado, Valderi. Um abraço para você. Ele é pré-candidato na cidade de Vista Serrana. Erta Riama acompanhando, vai lhe fazer uma visita, jornalista. Cassélia, Zé Pimbola, muito obrigado. Dona Edna, muito obrigado, Dona Edna. Luiz de Medeiros, que é o presidente interino do Partido Novo aqui na cidade de Patos. Olha, o que tem de gente acompanhando a gente, não é brincadeira. O Zé Hilton, inclusive, está aqui. Obrigado, bom dia. Eu estou com 37 pessoas também ao vivo aqui na minha live, acompanhando 39 agora. O negócio está bonito, gostei. Aqui viu? Eu não sei na live, mas eu acho que tem mais de 50, porque eu não manjo bem como é que... Fora as ondas da rádio, né? Que é o que a gente mais trabalha. Exatamente. Deixa eu fazer essa pergunta aqui, eu deixei ela, onde é que está, meu Deus? Aqui. O Haroldo tem até um áudio aqui, Haroldo. Se for para colocar no ar, não é para colocar no ar, tá certo. Obrigado, Haroldo, imagina, um abraço para você, está elogiando aqui a médica. Qual foi a... Tassiano Vanderlei, cadeirante, parabéns pela entrevista, grande doutora. Não sei se você conhece Tassiano Vanderlei, cadeirante, que teve notabilizou-se por um trabalho que ele fez aqui, muito importante, que foi a construção de rampas aqui na cidade de Patos. Importantíssimo, meus parabéns a ele, porque é uma causa muito nobre que precisa realmente cada vez mais ser falada. Agora vamos a essa pergunta aqui. Doutora, se a senhora for chamada de volta para o Hospital do Bem, vai ou não? Eita! Olha... Será que alguém está sabendo que você vai ser reconvocado? Olha, na verdade, assim, é uma situação que eu já até conversei lá em casa, porque, assim, todo mundo foi envolvido, sabe? Foi muito parecido quando você tem o diagnóstico do câncer. Não é só o paciente que adoece, é todo mundo ao redor. Então, na minha casa, todo mundo ficou muito surpreso com a questão, né? Mas eu já disse assim, se for para eu voltar, algum momento vai ser com uma roupagem nova, vai ser para eu estabelecer dentro daquele local tudo aquilo que eu acho que é o ideal para o atendimento oncológico. Eu não vou voltar como o cauda, não. Eu quero voltar nas cabeças, porque eu sei que eu posso contribuir muito com a parte gestora da oncologia, não só em Patos, mas no sertão. Já que eu toquei tantas vidas no sertão de Santa Luzia até Cajazeiras, por que não pensar dessa forma? Vou aproveitar esse momento para me preparar, Sérgio, vou fazer MBA em gestão pública, vou me preparar para a questão de gestão hospitalar, eu acho que eu tenho muito a contribuir com essa parte, e dizer que as pessoas elas podem contar comigo. Somos falhos, somos humanos, talvez nesse meu caminho não tenha agradado a todos, mas eu não tenho essa pretensão, porque eu sei que nem o grande Senhor Jesus Cristo agradou a todos. E dizer que estou tranquilo, não tenho mágoa de ninguém durante esse período. Até Jesus sentou na mesa com Judas, que fez o que fez, porque eu não teria essa humildade, né? Então, eu estou aqui para o diálogo. Eu costumo dizer que para onde Deus me direcionar, eu vou. Eu nunca imaginei estar em Patos, sair de Belém do Pará e cair de paraquedas em Patos, sem nunca ter falado em Patos. Aliás, eu sabia, você sabe dessa história, que eu conheci Patos. Não. Não? Conta pra gente, vai. Pronto, conheci Patos por causa do meme da galinha Rafinha. Sim. Foi por causa disso. Só conhecia Patos por causa disso e achava curiosíssimo. E de repente, uma outra questão que eu, depois de um tempo, passou e eu escutei, vi o vídeo, foi Tatu Humorista, junto com o nosso mototaxista Tourinho. Aquele vídeo assim emblemático que até hoje em casa eu me pego falando mototaxista Tourinho. E ali, e assim, eu sou fã do Tourinho. Meu sonho, um dos sonhos da minha vida, que eu disse assim, se Deus o livre, eu um dia for embora de Patos, porque não quero ir, também questionou-se se eu ir embora de Patos, não vou ficar aqui em Patos, é andar de mototaxista Tourinho. Eu tenho que fazer isso algum dia. E você tem que convidar a imprensa para fazer o registro. Ah, eu vou registrar tudinho. Encontrei Tourinho num supermercado desse da vida, fiz questão de tirar foto com Tourinho, postei, foi aquele sucesso.
Então, assim, eu acho que Patos é emblemática até nessa cultura popular. É uma cidade que não tem como a gente não se apaixonar por isso. Escolhi Patos, sou patoense, como você bem lembrou no início da nossa entrevista. Quero ficar em Patos e aqui criar meus filhos para serem um monte de patinho, para ficar tudo aqui e a gente viver bem. Eu, às vezes, sou revoltado com o Google, quando você procura Patos, o primeiro Patos que ele oferece é o de Minas. Depois oferece Patos de Piauí, para chegar no Patos da Paraíba, né? É uma coisa incrível, porque também me parece que são 4 ou 5 cidades com o nome Patos no Brasil, né? Tem Patos de Minas, Patos de Piauí, Patos da Paraíba. Não, estou confundindo com Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul, que nós também temos uma Lagoa dos Patos aqui. Só que lá tem água, daqui está seca. Ô Marcos, obrigado. O Marcos Olimpo está dizendo aqui, Célio, bom dia para todos nós. Fez um coraçãozinho, ótima entrevista. Traga de novo a doutora. Claro, muita gente pedindo, a gente vai atender. Deixa eu me despedir, porque eu ainda vou conversar com outra pessoa também muito querida, pré-candidata a vereadora pelo PDT, está aqui conosco. E quando uma mulher se lança pré-candidata, a gente fica até feliz, que é para ver se altera um pouco, né, essa desigualdade que a gente vê na política, né, não só na cidade de Patos, mas no mundo, no Brasil todo, onde os homens são maioria. A gente quer ver uma igualdade, né, diminuir essa desigualdade. Então vou conversar com ela daqui a pouco. Deixa eu só me despedir da doutora Nayara. Muito obrigado, doutora. Obrigado demais pela sua vinda hoje aqui. Eu acho que continua dando uma contribuição muito grande, muito importante para a nossa sociedade. Também, além do atendimento que fez ao longo desse tempo no Hospital do Bem, mas também com essas campanhas de conscientização, e a gente vai precisar muito dessa ajuda. Com certeza, podem contar comigo, toda a sociedade patoense, do sertão como um todo, para onde me chamarem eu vou, para falar sobre N diversos assuntos. O câncer, obviamente, tem o meu coração, né? A gente não pode esquecer. Eu não fiz 3 anos de oncologia para não atuar como oncologista, não faria o menor sentido isso. E deixar aqui o meu abraço a todos os seus ouvintes, a todo mundo que mandou pergunta, aqueles que mandarem, porventura não conseguiu responder, podem estar enviando lá no meu direct do meu Instagram. Vou aproveitar para fazer meu merchan aqui, se me permita, Sérgio. @DRA, doutora Nayara Xavier, eu acho que já aparece logo, é uma das primeiras lá. Vocês podem estar mandando a pergunta lá para mim. E agradecer todo mundo que me acompanhou aqui na minha live do Instagram, inclusive. Um abraço para os meus pacientes de Santa Luzia, São Mamede, meus pacientes de Patos, pacientes de Souza, Pombal, Cajazeiras, Uiraúna, Condado, Coremas. É muita gente que está mandando aqui. E dizer que é isso, pessoal. Vamos viver a vida, vamos tocar o barco à frente. Deus tem muitos planos para a minha vida, eu tenho certeza absoluta. E agradecer teu carinho, Sérgio, porque você é ímpar no que faz, meu amigo. Muito obrigado, eu que agradeço, né, demais pela sua vinda hoje aqui. Saiba que eu estou nessa fatia da sociedade que aprendeu a lhe admirar, principalmente por essa disponibilidade, né, voluntária, né, de ajudar as pessoas. Isso é muito importante, a gente precisa de mais gente como você na cidade de Patos, se não de Patos, seja de onde vier, né, que tenha essa disponibilidade, que tenha essa, que consiga se colocar, né, na situação do semelhante, principalmente no momento de dor, de sofrimento. Você tem feito isso muito bem e foi isso que ajudou a construir essa imagem positiva que a sociedade patoense tem de você, e de nós da imprensa não é diferente. Claro que quando a gente testemunha isso, mais gente passa, né, a também admirá-la, porque sabe que nós da imprensa temos esse papel, antes de tudo, com muita responsabilidade, de formar opinião com a verdade, sem fake news, porque tem muita gente tentando construir uma imagem boa, principalmente por conta do momento das eleições. O jornalista profissional, ele não tem, jamais faria isso, né? Com certeza, com certeza. Eu sei da sua seriedade. Quando cheguei em Patos, seu nome já era falado como alguém que faz isso e faz muito bem. E cada vez que eu venho aqui, eu só testemunho o mesmo que todo mundo testemunha, e está aí sua audiência provando isso. Acho que quando a gente Sérgio, a gente não precisa comentar que é. A gente fica calado e deixa as pessoas falarem. E a verdade, o tempo é o pai da verdade. Então está tudo esclarecido. Muito obrigado. Um abraço mais uma vez, o Honório se despedindo aqui. Jornalista Célio. Obrigado, viu, Honório? Um abraço para você. Conversei, portanto, com a doutora Nayara Xavier, oncologista. A gente falou sobre o Maio Vermelho. Ela vai voltar aqui ainda com outros assuntos relacionados principalmente ao câncer. Enfim, vou fazer um rápido intervalo, tomar uma aguinha.
porque eu já volto conversando com essa menina, está aqui conosco, é a técnica administrativa, é a Fabíola Medeiros. Ela é pré-candidata a vereadora pelo PDT e a gente conversa com ela daqui a pouquinho. Jornal da Manhã. Você bem informado logo cedo. 105,9. Essa é a sua rádio. Morada do Sol FM. No Hiperqueiroz tem ofertas todos os dias. Isso mesmo, todo dia é dia de economizar com as ofertas especiais que preparamos para você. Cerveja Heineken Long Neck, 5,88. Filé de peito de frango quilo, 18,98. Leite em pó, Ninho 750 gramas, 25,98. Leite condensado Italac, 4,99. Hiperqueiroz, o menor preço é aqui. Nós crescemos juntos com você e estamos em permanente evolução. Nos adaptamos para levá-lo ainda mais longe